Para você que acompanhou ao vivo agora o programa especial Nada Será Como Antes, o encontro com o pastor Gilson Brito, seja bem-vindo agora no programa Escola Bíblica, que essa semana vai falar sobre a oração. Estamos ao vivo junto com você. A oração que tem sido tema de pregadores, de músicos e escritores. Mas o que de fato é a oração? O que representa a oração para você? Você acredita na oração? Você tem orado? E eu quero, junto com você, conhecer um pouquinho mais o que a Bíblia fala sobre esse tema tão especial, a partir de agora, ao vivo, aqui no programa Escola Bíblica, ou quem sabe você assistindo a reprise também. Seja muito bem-vindo. Estamos nessa noite de segunda-feira acompanhando a sua audiência, a sua participação ao vivo aqui na TV Novo Tempo. É bem rapidinho, em 30 segundos a gente volta falando sobre a oração. Esse é o tema dessa semana no Escola Bíblica. E você seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui ao programa Escola Bíblica. Estamos começando a semana e lembrando a você que já acompanha o programa Escola Bíblica que essa semana nós estamos num horário diferente. Estamos das 10 às 10h30 da noite e sempre esse programa com você de segunda a quinta no horário convencional, você já sabe, 8h30 da noite, tá? E essa semana, como temos um programa especial, a gente tem estado com você no horário diferenciado, mas não deixando de estudar um tema que fale ao seu coração. Durante essa temporada, nós estamos estudando um material muito especial que a Novo Tempo preparou, elaborou para você, chamado Descobertas Bíblicas. Nós temos oferecido aqui a cada dia e hoje nós estamos estudando o capítulo 14, o 14º tema. E que bom, que legal a gente ouvir sobre esse tema tão especial que é a oração, né? Para quem é um cristão, para quem se envolve com a palavra de Deus, para quem acredita na Bíblia, a oração é algo fundamental. E o que nós temos visto e ouvido por aí também é que mesmo aquelas pessoas que não estão ligadas, muito ligadas à Bíblia, né, como conhecedores, estudantes ou pessoas que se envolvem de fato com o que nós chamamos a palavra de Deus, muitas delas dizem acerca da importância da comunhão, da oração, de alguma maneira elas têm uma relação com o sobrenatural também. E nós queremos apresentar aqui justamente para você esse tema que é tão especial. Eu quero começar com duas frases que daqui a pouquinho eu quero apresentar para você, para a gente refletir sobre o que é oração na minha vida e na sua vida. Ore você também e nós vamos começar com uma oração, clamando a Deus que fale conosco nessa noite. E na sequência eu quero mandar alguns abraços aqui, não se esqueça, você pode participar com a gente também. E eu tenho certeza que durante essa semana muitas pessoas vão tirar suas dúvidas ou poder fazer as suas perguntas aqui no programa Escola Bíblica também. Vamos orar? Começar exatamente com aquilo que a gente vai falar hoje, buscando a Deus em oração. Senhor nosso Deus, obrigado por mais essa semana que o Senhor nos proporciona. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós e obrigado também pelo privilégio da oração. Nesse momento nós estamos abrindo o nosso coração a Ti e pedimos que através da Tua palavra o Senhor nos oriente e nos ensine como orarmos, o que é oração e a importância desse tão profundo relacionamento contigo. Pedimos na certeza que o Senhor nos ouve nesse momento e oramos em nome de Jesus. Amém. Existem pessoas muito queridas que estão acompanhando a gente nesse momento, em todos os cantos do Brasil e fora do Brasil também, através da TV Novo Tempo, espalhada por todos os cantos, através das redes sociais, Facebook, Instagram, o NT Play também, que é um aplicativo aqui da Rede Novo Tempo, pessoas que têm escrito para a gente, que vêm da Angola, brasileiros que estão fora do país, na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, muita gente entrando em contato conosco aqui e é muito bom ter você. Eu quero mandar 2 abraços e a gente já vai para o tema de hoje que está todo mundo aguardando. Quero mandar um abraço muito especial aqui para algumas pessoas, porque no último final de semana, muitas
pessoas, muitos pastores, amigos, estão fazendo as suas lives. Muitas igrejas ainda não voltaram às atividades e muitos de nós temos pregado em algumas igrejas online, de alguma maneira, alcançado pessoas queridas. E quem sabe você tenha participado e vivenciado isso, as lives pelo Brasil também. Quero aproveitar e mandar um abraço muito especial para o pessoal de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Eu estive com um grupo de jovens muito queridos na última sexta-feira, o pessoal do distrito, da região ali geográfica religiosa de Alcântara, na cidade de São Gonçalo, é a região central da sede administrativa da Igreja Adventista, chamada Associação Rio Fluminense. Mas o abraço vai para todos os jovens de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. E além disso, eu tive em contato também com amigos da Bahia, amigos de toda a região central da Bahia, domingo de manhãzinha, 6 horas da manhã, e também com os amigos de Cambará, no Paraná, no sábado pela manhã. Pessoas queridas que a gente tem entrado em contato aí também. Vamos começar falando sobre oração? E, como eu disse, eu quero começar com 2 frases de pessoas que tiveram uma relação muito forte com a oração. E eu quero apresentar para você a primeira frase de hoje para a gente introduzir esse tema dessa semana. A oração. C.S. Lewis diz o seguinte: Deus não precisa da minha oração, sou eu quem preciso dela. A oração me aproxima de Deus, revela minha dependência, minha fome e sede por sua vontade, seu reino, sua pessoa. A oração muda principalmente a mim, minha visão de Deus, do próximo e também das circunstâncias. Você conhece quem foi C.S. Lewis? Ele foi um ateu e, claro, antes de falecer se tornou um ex-ateu, um apologeta, um defensor do cristianismo, autor de vários livros, um grande pensador e escritor também, entre tantas coisas. Ele escreveu essa frase quando ele foi questionado por que orava em favor da sua esposa que estava com câncer. E eu sei que existem muitas pessoas agora que têm na oração uma confiança tremenda. Porque eu sei que existem muitas pessoas que estão com amigos queridos em sofrimento, perderam pessoas tão especiais também, estão vivendo momentos financeiros difíceis, questões emocionais, questões espirituais. E nesse momento, muitos têm buscado a oração. E a gente vai entender um pouquinho ao longo dessa semana esse tema tão importante. Uma segunda frase que eu quero deixar para você também. O maior milagre de todos, e é essa frase que você lê comigo, foi a oração. Precisava apenas me voltar mentalmente para Deus e imediatamente senti uma força que tomava conta de minha alma, de todo o meu ser. O que era? Onde eu, um homem velho e insignificante, cansado da vida, poderia obter essa força que me renovava e me salvava, levando-me acima da terra, ela vinha de fora de mim e não há poder no mundo que poderia resistir a ela. Essa frase é de Anatoly Levitin, um educador renomado, dizendo para o presidente da Rússia, Vladimir Putin, sobre o período em que ele passou em uma prisão por vários anos no país da Sibéria. Um homem idoso, preso, e ele encontrou na prisão, na oração, um conforto, dizendo assim, como um homem idoso, velho, abandonado, esquecido, desconsiderado pela sociedade, pôde ter paz através da oração. Por enquanto foi uma reflexão para nós, mas nessa primeira lição nós vamos ver como a oração pode nos ajudar a edificar uma forte relação com Deus, uma vida cristã vibrante, né? Mas antes eu queria que você pensasse comigo o que é a oração. Existe uma parábola que ela traz alguns princípios para mim e para você do que é a oração. É claro que a gente não vai acabar com todo esse assunto hoje, e uma coisa que tem que ficar bem clara para mim e para você é que quando a gente fala em oração, nós não temos todas as respostas, ok?
Quando a gente fala em oração é algo muito profundo, é algo sobrenatural. E nem sempre a gente vai ter todas as respostas que a gente espera. Lucas 18 conta uma parábola que traz alguma introdução sobre os princípios da oração para mim e para você. Eu quero ler com você a partir do verso 1. Diz assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens. E continua o verso: Todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte, não me importune muito. E diz o Senhor: Ouviu o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Você viu uma frase importante nessa parábola, né? E essa parábola, o que é uma parábola? É um ensino que traz algumas verdades. É uma história contada, inventada, ilustrada, que ensina algumas verdades. E eu queria trazer para você algumas informações importantes sobre essa parábola. Acontece o seguinte: Jesus chega para uma grande multidão e diz assim: olha, um homem, um juiz, que não tinha relação nenhuma com Deus, que não tinha prazer nenhum em estar com as pessoas, não tinha nenhuma relação forte com a lei, de tanto uma mulher insistir para que ele lutasse em favor dela por uma causa justa, ele acaba atendendo. Se um homem que não tem apego nenhum responde a uma mulher, quanto mais Deus que nos ama. Nós vimos uma frase aqui dizendo o seguinte: orar sempre e nunca desfalecer. A Bíblia diz assim, através dessa parábola, que a oração é mais do que um dever. A oração é uma necessidade. O cristão, ele tem a necessidade de estar em conexão com Deus, em contato com Deus. Um dia essa relação foi rompida, quando Adão e Eva quebraram essa relação através do pecado. Mas ainda assim existe em nós uma necessidade de nos conectarmos, estarmos em relacionamento próximo de Deus ou íntimo com Deus. Martinho Lutero, ele diz a seguinte frase que eu gosto muito: a oração é o suor da alma. A oração é algo que é transcendente, mas ao mesmo tempo ela flui naturalmente de nós. Ao mesmo tempo que ela tem uma relação minha com Deus, você e Deus, ela é uma necessidade profunda que é dentro de nós. E a persistência, ela não é desconsiderada por Deus. Nós temos que persistir. Isso que a parábola diz. Quando você persiste em oração, esse é um princípio importante, você tem que persistir. A oração, ela ensina algumas coisas para nós. E nessa parábola a gente pode perceber isso. A oração ensina você a ter dependência de Deus. Não depender de si próprio, mas depender de alguém maior. A oração ensina a gente a ter perseverança. Às vezes a gente desanima fácil das coisas e Deus sabe a realidade de cada um. E Ele diz assim: ora, ore, persevere. Então você que está assistindo agora, um dos ensinos principais dessa parábola, que tem uma relação com oração, é: dependa de Deus. Você depender todos os dias. Você não desistir e você confiar. A oração, normalmente ela quebra, a gente pode perceber isso, ela quebra a nossa autossuficiência. Eu quero parar aqui com uma imagem para você, e a gente vai para um rápido intervalo, e na sequência eu quero abordar um aspecto bem interessante também. Mas olha essa imagem aqui, a imagem de alguém no hospital. Essa imagem traz uma grande lição para nós, que eu e você, nós somos limitados, e a oração mostra para mim e para você que nós temos que ter a dependência de algo
ou alguém maior do que nós? Nós vamos para um rápido intervalo. Após o intervalo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a vida de oração e a diferença também para aqueles que estão nos acompanhando agora, para os católicos queridos, para os evangélicos, a diferença entre rezar e orar, tá bom? É bem rapidinho, o nosso tema essa semana é sobre a oração. A gente vai para um rápido intervalo e eu volto já já. De volta com você aqui no programa Escola Bíblica. Essa semana estamos falando sobre a oração, algo muito importante para aquele que se diz um verdadeiro cristão, ou para aquele que quer se tornar, ou para você que está acompanhando a gente, gosta de estudar um pouco mais, conhecer. Não se esqueça de um detalhe, o programa Escola Bíblica não é no formato de um sermão, mas é no formato de um estudo, um conhecimento mais aprofundado de alguns temas, ou uma pincelada sobre alguns temas para você se aprofundar mais, estudar mais acerca da palavra de Deus, abordar outros temas, pesquisar em livros, em bons livros também. E nós estamos falando sobre um tema muito especial. Amanhã, e eu já quero voltar do intervalo dizendo o seguinte, amanhã a gente vai começar com uma pergunta bem interessante. Será que a oração pode mudar a vontade de Deus? Pense aí, você acha que sim ou você acha que não? Quando a gente ora, a gente muda a vontade de Deus? Deus não sabe de tudo? Ou a gente não vê na Bíblia alguns exemplos de que algumas pessoas tiveram orações mudadas ou respondidas? Pense aí, responda e amanhã a gente vai tratar sobre esse tema, tá? Mas antes da gente falar sobre a diferença entre rezar e orar, que eu mencionei, eu quero lançar para você uma frase aqui. E a frase é muito bonita e diz o seguinte, é um evangelista britânico que diz, Leonard Ravenhill, nenhum homem é maior do que a sua vida de oração. Explicando melhor esse verso, diz o seguinte, ou essa frase, né? Nós sempre podemos mais do que nós mesmos quando nós oramos. Ninguém é maior do que o poder da oração. A oração age em nós de uma maneira muito profunda. E as ações de Deus são sempre maiores do que as nossas ações. Nós vimos aqui no bloco anterior que existia um injusto juiz, uma parábola do injusto juiz. O juiz atendeu para evitar as inconveniências futuras, atendeu uma mulher. Ele não atendeu por amor, mas Deus nos atende sempre por amor. Deus não é indiferente ao nosso sofrimento. E agora eu quero trazer para você essa palavra aqui, rezar. Muitas pessoas usam esse termo rezar, né? Se nós estudarmos a origem latina da palavra rezar, o termo rezar quer dizer repetir, recitar, né? Ou ler em alta voz, sinônimos disso, né? Apresentar lendo, citar, pronunciar, ou repetir algumas palavras. Ou muitas vezes dizer de cor também. Esse é o significado. Então é uma recitação, em outros termos, em outras palavras. A oração é diferente. O termo orar também, que basicamente vem do termo latino, né? Da nossa circunstância latina aqui, ela tem algumas raízes, né? E uma delas significa dizer, falar aquilo que vem do coração. É uma forma de conversar, de dialogar. Existe um texto bíblico que diz o seguinte, que nós não devemos usar de vãs repetições. Esse texto não tem uma relação direta com rezar. Muitas pessoas aplicam esse texto dizendo o seguinte, que a gente não precisa repetir palavras, repetir e repetir. Mas não é exatamente isso que eu quero trazer para você. O sentido da palavra orar, que é o importante para nós aqui, é que orar é abrir o coração a Deus, que é o nosso amigo. Você já ouviu essa frase? Uma frase muito conhecida, né? Nós devemos argumentar com Deus, dialogar com Deus. Esse é o exemplo de orar, dialogar. Se a gente vai até Apocalipse, capítulo 3, verso 20, eu não vou ler aqui, mas nesse verso Jesus diz as seguintes palavras, que Ele está na porta, batendo na porta do nosso coração. Se alguém ouvir a voz dEle, abrir a porta, Ele entrará, ceará com essa pessoa e essa pessoa ceará com Ele.
aqui é uma explicação muito clara do relacionamento que Jesus espera de nós. Então, oração é um relacionamento com Deus. Não tem que ser algo planejado, não tem que ser algo que seja sistematizado no sentido de não ser algo que vem do coração. É o abrir do coração a Deus. Filipenses 4, verso 6 diz o seguinte: para a gente não andar ansioso, mas em tudo, pela oração e pelas súplicas, a gente tem que expressar para Deus o que nós estamos sentindo, os nossos pedidos a Deus. Mais uma frase para você pensar comigo aqui. Ou melhor, uma pergunta: como saber se a resposta vem de Deus? Aí que está. Aí você ora, aí nós clamamos a Deus, aí nós abrimos o nosso coração para Deus e chega essa questão: como é que a gente pode saber se de fato Deus está ouvindo a nossa oração ou se a resposta esperada vem de Deus ou não? Trago para você aqui Mateus capítulo 4, verso 1, que diz o seguinte: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Nessa história, a gente percebe que traz uma lição para nós sobre como Deus atende às nossas orações. Então, o verso 2, depois o verso 8 diz o seguinte: novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Eu vou ler o verso 9 também. Na verdade, nós lemos o verso 1 e os versos 8 e 9. Nesse contexto, nesses versos, nós percebemos algo muito interessante. O inimigo, o próprio Lúcifer, Satanás, olha para Jesus e diz o seguinte: olha, eu posso te dar tudo isso se você se ajoelhar diante de mim. Nós podemos perceber que existe uma relação muito forte e uma lição grande para nós acerca da oração e essa história. Ali era um contexto em que Jesus estava lutando contra Satanás, mas ele oferece algo se ele fosse adorado. Nem sempre, para você pensar comigo aqui, nem sempre, às vezes que nós clamamos a Deus, oramos a Deus, é Deus de fato quem nos proporciona algumas coisas. Muitas vezes nós desejamos algumas coisas e ao invés de Deus nos proporcionar, é o próprio inimigo de Deus que oferece algo para nós. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu quero apresentar para você o próximo slide aqui, que diz o seguinte: orei, e agora como seguir a vontade de Deus? Como é que eu posso servir ou seguir a vontade de Deus? Vamos voltar para o ponto que é importante aqui. Nem sempre Deus vai dar aquilo que nós queremos. Uma pessoa que não acredita em Deus, uma pessoa que rejeita Deus, essa pessoa pode receber ou conquistar de forma decente ou não uma mansão? Pode. Essa pessoa, ela tem o sol sobre ela todos os dias? Tem. O fato é que, muitas vezes, as coisas que nós conquistamos nem sempre são respostas à oração de Deus. Muitas vezes, pode ser o inimigo agindo quando nós escolhemos errado. E muitas vezes pode ser um processo natural da vida. Mas como é que nós sabemos se de fato Deus atendeu a nossa oração? Se nós vamos até o livro de Lucas, nós percebemos que Maria, ela diz o seguinte: Maria, a mãe de Jesus, ela diz as seguintes palavras para o anjo: que seja feita a tua vontade, segundo a palavra de Deus. Nós sabemos que Deus nos atende quando nós andamos segundo a palavra de Deus. A primeira coisa, Deus nos responde através da Bíblia. Se você quer saber se você tem que um dia namorar com alguém ou não, se você tem que mudar de cidade ou não, busque na palavra de Deus. Mas ela não vai dizer para você mude ou não, mas busque os princípios da palavra de Deus. A segunda maneira de você entender qual é a vontade de Deus para você através da oração é através das circunstâncias.
se amigos seus, se pessoas queridas estão aconselhando você, não faça isso. Pessoas que têm uma comunhão com Deus, elas podem te ajudar a dizer se esse é o caminho a ser seguido ou se esse não é o caminho a ser seguido. E por fim, Deus vai falar à sua mente, à sua consciência. Deus te abençoe. Amanhã nós vamos falar um pouquinho mais sobre a oração. Não se esqueça que Deus fala respondendo para você através da palavra dEle, da oração. Senhor nosso Deus, grandioso Pai, nós começamos o tema dessa semana falando sobre a oração e nós colocamos mais uma vez a nossa vida em Tuas mãos. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.